Essa montanha tem mais de 2.800 metros de altura e quase ninguém entende o que ela significa nas escrituras. O nome dela é Monte Hermon. Fica no extremo norte de Israel, marcando a fronteira da Terra Prometida, tão alta que passa boa parte do ano coberta de neve. A Bíblia cita o Hermon muitas vezes, e poucos percebem o peso que esse lugar carregava. As águas que descem dele formam o Rio Jordão. Reis antigos guerrearam por essa região, e ao redor dele, povos e impérios que passaram por ali levantaram templos. Mais de 30 já foram identificados pela arqueologia. E foi para essa região, não para Jerusalém, não para Nazaré, que Jesus levou os seus discípulos para fazer ali uma das perguntas mais decisivas de todo o Evangelho. Por quê? Porque justamente aqui, aos pés dessa montanha, no extremo norte, cercada de templos pagãos, o que o Monte Hermon tinha que quase ninguém percebe ao ler a Bíblia? Vamos voltar ao começo. Porque na Bíblia, o Hermon não entra como um lugar de destaque. Ele entra como uma fronteira. Quando Israel chegou à Terra Prometida, o Hermon marcava o limite, o ponto mais ao norte que o povo alcançou. O livro de Deuteronômio registra: tomamos a terra, desde o rio Arnon até o Monte Hermon, do Arnon lá no sul até o Hermon, no extremo norte. Essa era a extensão do território. O Hermon era a borda. E o que tinha depois dessa borda? Outros povos, outros reinos, outros deuses. O próprio texto deixa um detalhe fácil de passar batido. Ele diz que cada nação chamava essa montanha por um nome diferente. Os sidônios chamavam de Sirion, os amorreus de Senir. Um monte só, vários nomes, porque várias nações olhavam para ele e todas entendiam que aquele lugar tinha importância. E aqui aparece uma coisa que passa despercebida. O Hermon não aparece só nessa passagem. Ele volta o tempo inteiro. Aparece na lei de Moisés, marcando a fronteira. Aparece nos livros da conquista, com Josué. Aparece na divisão das tribos de Israel, dos campos de batalha aos salmos de adoração. O Hermon está espalhado pela Bíblia inteira. E então, séculos depois, a história dos evangelhos leva de volta a essa mesma região, dessa vez com Jesus. A antiga fronteira do norte tinha se tornado outra coisa. Mas antes de subir essa montanha, é preciso seguir o que desce dela, porque a água que nasce no alto do Hermon faz o trajeto mais extremo que existe na terra bíblica. Veja o que acontece. No topo, a neve derrete, mas a água não escorre só por fora. Ela penetra fundo na rocha da montanha, corre por dentro dela em rios escondidos e explode lá embaixo, no pé do Hermon, em nascentes de água potentes. E essas nascentes não são fracas, não. São algumas das fontes de água mais fortes de todo o Oriente Médio. Água limpa, gelada, jorrando o ano inteiro da base da montanha. São 3 principalmente, e cada uma tem a sua história. A maior delas é a nascente de Dan. Sozinha, ela despeja quase o dobro de água das outras 2. A segunda nascente brota um pouco mais a leste, no pé da montanha, num lugar chamado Banias. Guarde este nome, porque é para lá que esta história vai nos levar. E a terceira desce do lado do Líbano. Essas 3 águas descem e se encontram, e juntas formam um rio conhecido em todo o mundo, o Rio Jordão. O mesmo Jordão que o povo de Israel atravessou para entrar na Terra Prometida. O mesmo rio onde séculos depois João batizava e onde o próprio Jesus foi batizado. Esse rio começa no Hermon e tem um detalhe no nome dele que quase ninguém conhece. O nome Jordão provavelmente vem de uma raiz hebraica, Yarad, que significa descer. Daí a antiga interpretação, o que desce. O rio que desce. E ele desce mesmo.
Veja o trajeto. Do alto do Hermon, a água desce até formar o Jordão. O Jordão desce e enche o mar da Galileia, aquele lago onde Jesus chamou os pescadores. Depois sai do outro lado e continua descendo, até terminar no Mar Morto. Observe o que isso significa. As águas que o Hermon alimenta parte de uma das regiões mais altas da terra bíblica e terminam no ponto mais baixo da superfície do planeta inteiro. Essa montanha alimenta o rio mais importante das Escrituras e alimenta o lago onde Jesus passou boa parte do seu ministério. Uma imagem para guardar. No Hermon, tudo desce. Guarde isso, porque daqui a pouco uma única pessoa vai fazer o caminho contrário. Em vez de descer, vai subir. Foi indo na direção contrária dessa água, para o norte, para o alto, para longe, que Jesus levou os seus discípulos para um dos lugares mais estranhos de toda a sua caminhada. Aos pés do Hermon, bem onde brota uma dessas nascentes, existia uma cidade. No tempo de Jesus, ela se chamava Cesareia de Filipe. Hoje o lugar é conhecido como Banias. E essa cidade tinha uma fama pesada. Ela era um dos maiores centros de adoração pagã de toda aquela região. O deus principal dali era Pan, e Pan era uma figura estranha. Era representado como metade homem, metade bode, chifres na cabeça, pernas de animal, tocando uma flauta. Um deus da natureza selvagem, dos bosques, dos rebanhos. E o nome dele acabou ligado a um tipo bem específico de medo. E é justamente daí que vem a nossa palavra pânico. Era esse o deus daquela cidade. Tanto que no começo, o lugar se chamava Paneas, a cidade de Pan. Tudo isso aos pés do Hermon. No meio da cidade, tem um paredão enorme de rocha. E na base desse paredão, uma caverna. Dessa caverna saía água, muita água. É uma das nascentes do Jordão que a gente viu lá atrás, a nascente de Banias, brotando bem ali. E ao lado da caverna, os antigos cavaram nichos na parede de pedra. Uma delas é dedicada a Pan. Mas o que deixava aquele lugar realmente assustador era a caverna em si. O historiador Joséfo, que viveu naquele século, descreveu essa gruta. Ele falou de uma abertura escura e de uma água tão funda lá dentro que ninguém conseguia medir. Um poço sem fundo. E no imaginário daquele mundo antigo, uma caverna assim, escura, com uma água que sumia sem fundo, podia ser associada ao mundo lá de baixo. Agora, junte as peças. Foi exatamente para esse lugar que Jesus trouxe os seus discípulos. E foi bem ali que ele disse uma frase lembrada até hoje. Ele falou que as portas do Hades não iriam prevalecer. Hades, para quem ouvia, era o mundo dos mortos. E portas do Hades era uma expressão antiga que significava o poder da morte, o domínio da morte sobre as pessoas. Observe o impacto disso. Parado num lugar dedicado a outros deuses, diante de uma caverna que aquele mundo ligava à morte, Jesus anuncia que a morte não vai vencer. Por isso, muitos estudiosos veem uma força a mais nas palavras dele sobre as portas do Hades, ditas justamente naquele cenário. Mas eu preciso te dizer uma coisa. As portas do Hades não são o motivo principal de Jesus ter vindo até aqui. Tem algo maior. Uma coisa que aconteceu poucos dias depois, num alto monte, e que pode ter acontecido justamente aqui, uma espécie de chave que amarra tudo. E é para lá que estamos subindo, mas ainda não chegou a hora. Primeiro, é preciso entender por que esse lugar, entre todos, era tão disputado. Volta um pouco e olha para a montanha inteira, não só para a cidade no pé dela. Lembra dos templos? Aqui vale o número exato. Um documento oficial apresentado à Unesco sobre o Monte Hermon registra mais de 30 santuários e templos encontrados nessa região. Eles não estão espalhados por acaso.
Eles cercam o Hermon, nas encostas, nos vales, subindo em direção ao topo. Diferentes comunidades que habitaram ou dominaram aquela região, ao longo dos séculos, construíram santuários em torno da montanha, como se todas sentissem que aquele pico tinha algo de sagrado. Um endereço espiritual que ninguém queria deixar de fora. E tem o ponto mais impressionante de todos. Lá em cima, no cume, a mais de 2.800 metros de altitude, existem ruínas de um templo. Um templo construído no ponto mais alto da montanha. E esse templo tem até um nome, Ksar Antar, e ele guarda um recorde impressionante. Os pesquisadores que estudaram esse lugar o descreveram como o templo mais alto conhecido de todo o mundo antigo. Não se conhece nenhum outro lugar de adoração erguido em uma altitude dessas. Quem primeiro descreveu essas ruínas para fora daquela região foi um explorador britânico chamado Charles Warren, lá em 1869. Ele subiu até o cume e encontrou um edifício de pedra, retangular, sobre uma plataforma oval, aberto para o céu, sem teto. E dentro dele, Warren achou uma peça que conta uma história, uma grande pedra escrita, hoje catalogada pelo Museu Britânico como um pilar, com 8 linhas gravadas em grego antigo. Warren conseguiu retirá-las do cume e levá-las para a Inglaterra. Ela está lá até hoje no Museu Britânico, em Londres. E o que dizia a inscrição? Ela falava de um juramento, era uma espécie de aviso. Ninguém deveria entrar naquele santuário de Baal Hermon sem antes fazer o juramento exigido. Ou seja, aquele cume não era um lugar qualquer, era um lugar de juramento sagrado, erguido no ponto mais alto que aquela gente conseguia alcançar. Imagine o esforço, carregar pedra, subir aquela altitude, enfrentar o frio, a neve, só para erguer um lugar de culto no topo. Por quê? Por que tanto trabalho para adorar bem ali? Porque no mundo antigo, o alto das montanhas era onde o céu parecia tocar a terra, o lugar mais perto do divino. E o Hermon dominava aquela paisagem, erguendo-se a mais de 2.800 metros. Era, para quem transformou suas encostas em lugar de culto, a montanha onde o céu parecia estar mais perto. Agora, encaixa tudo o que já foi mostrado. Uma montanha que Israel conhecia como fronteira do território de Deus. Uma montanha que os outros povos cobriram de templos, tratando como um degrau para o céu. E, no pé dela, uma cidade dedicada a um deus pagão, com uma gruta que aquele mundo ligava à morte. Céu de um lado, mundo dos mortos de outro, tudo na mesma montanha. E lembra da imagem que pedi para você guardar? No Hermon, tudo desce. Água desce, o rio desce, a caverna aponta para baixo, para o mundo dos mortos. É para esse lugar carregado desse peso todo que Jesus leva os discípulos. E é ali, no meio de tudo isso, que ele para e faz uma pergunta. O Evangelho de Mateus registra a cena. Jesus chega com seus discípulos na região de Cesareia de Filipe, esse lugar todo que acabamos de descrever. E ali faz uma pergunta. Primeiro, uma pergunta mais fácil. Ele pergunta o que as pessoas andavam falando dele. Quem o povo dizia que ele era? Os discípulos respondem. Uns diziam que era João Batista, outros Elias, outros um dos profetas antigos. Aí Jesus vira a pergunta e faz ela pessoal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Um silêncio. Então Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repare onde essa frase foi dita. No lugar dos deuses de pedra, diante da caverna que aquele mundo ligava aos mortos, na montanha coberta de templos para todo tipo de divindade. Bem ali, um pescador da Galileia aponta para Jesus e diz: o Filho do Deus vivo. Não um Deus de pedra parado no nicho, não uma imagem sobre um poço escuro, o Deus vivo. E Jesus responde a Pedro falando de uma pedra.
Ele diz que sobre aquela pedra edificaria a sua igreja e que as portas do Hades, o poder da morte, não iriam vencer. Repara na escolha do lugar mais uma vez. Cercado por tudo aquilo que representava a morte e os falsos deuses, Jesus fala em construir algo que a morte não derruba. E logo depois, ele entrega a Pedro uma imagem. Ele fala em chaves, as chaves do reino dos céus. Chaves, uma palavra para guardar. E a imagem é difícil de ignorar. Num cenário que aquele mundo associava às portas do mundo de baixo, Jesus fala das chaves do reino dos céus. Mas essa ainda não é a cena que fecha tudo. Mateus conta que, 6 dias depois dessa conversa, aconteceu uma coisa. Jesus subiu com 3 discípulos a um alto monte. E lá em cima, algo aconteceu com ele que os discípulos nunca esqueceram. Que monte era esse? O que aconteceu ali? Mateus escreve assim: 6 dias depois, Jesus leva Pedro, Tiago e João e sobe com eles a um alto monte à parte. E ali, na frente deles, Jesus muda. O rosto dele começa a brilhar como o sol. As roupas ficam brancas como a luz. É o que a Bíblia chama de transfiguração, o momento em que a glória escondida de Jesus aparece por fora, visível. E não é só isso. Ao lado dele surgem 2 homens, Moisés e Elias, as 2 maiores figuras do Antigo Testamento, a lei e os profetas, ali, conversando com Jesus. E tem um detalhe bonito nisso. Tanto Moisés quanto Elias, séculos antes, tiveram seus encontros mais marcantes com Deus no alto de uma montanha. E agora os 2 aparecem com Jesus em outra montanha. Então uma nuvem cobre todos, e de dentro dela sai uma voz: "Este é meu filho amado, ouçam ele." A mesma resposta de Pedro, dias antes: "Tu és o Filho de Deus", agora confirmada pela voz que vem do céu. Mas aqui vem a pergunta que mais interessa: em que monte aconteceu isso? E é aqui que você precisa saber uma coisa. A Bíblia não diz. O texto fala em um alto monte, mas não dá o nome. Existe uma tradição bem antiga que aponta para o Monte Tabor, mais ao sul, na Galileia. Por muito tempo foi esse lugar lembrado. Até hoje existe uma igreja lá. Mas muitos estudiosos, quando olham os detalhes, ficam com outra hipótese. E essa outra hipótese é o Hermon. Por quê? Primeiro, pela localização. Poucos dias antes, Jesus estava justamente na região de Cesareia de Filipe, no pé do Hermon. A montanha estava logo ali, bem em cima de onde eles já se encontravam. O Tabor ficava bem mais longe, lá para o sul. Segundo, pela altura. O texto diz um alto monte. O Tabor tem menos de 600 metros. É mais um morro do que uma montanha alta. O Hermon passa de 2.800 metros. Se o texto faz questão de dizer alto, o Hermon encaixa melhor. Do outro lado, tem o peso da tradição. Desde os primeiros séculos, foi o Tabor que a igreja lembrou como o Monte da Transfiguração. É uma tradição respeitável e muito antiga. Ela não deve ser jogada fora. Por isso, a coisa mais honesta a dizer é: a Bíblia não nomeia o monte. O Hermon é uma hipótese forte, defendida por vários pesquisadores pela localização e pela altura. Mas continua sendo uma hipótese, não uma certeza. Só que, se essa hipótese estiver certa, veja o quadro que se forma. A glória de Jesus, revelada no alto da mesma montanha que os povos antigos cobriram de templos aos seus deuses. A voz do céu dizendo: "Este é meu filho", ecoando bem em cima do lugar que todo mundo tratava como um degrau para o sagrado. E se aquele alto monte era mesmo o Hermon, a imagem é impossível de esquecer. O verdadeiro Filho de Deus revelando a sua glória sobre a montanha que por séculos tinha sido cercada de santuários aos falsos deuses. E repare no que aconteceu nessa cena. No Hermon, tudo desce, mas aqui um homem sobe. E no alto, brilha. A montanha da descida vira a montanha da glória. Essa é a chave que estávamos subindo para encontrar.
Então volte lá para o começo, para a pergunta feita lá no início. Por que o Hermon? Por que Jesus escolheu justamente essa região, aos pés do Hermon, longe de Jerusalém, cercada de antigos santuários pagãos? Agora dá para enxergar. O Hermon era a fronteira, a borda do território de Deus, olhando para a terra dos outros deuses. E era a montanha das águas que descem e dão vida ao rio mais importante das Escrituras. Era a montanha que todos os povos disputavam, tentando chegar mais perto do céu. E foi bem ali, nesse lugar carregado, que a pergunta mais importante foi feita e respondida: quem vocês dizem que eu sou? No meio de um lugar que aquele mundo ligava à morte, um homem respondeu: o Filho do Deus vivo. E dias depois veio a transfiguração. Se aquele alto monte era mesmo o Hermon, então no topo da mesma montanha, o céu confirmou o que Pedro tinha declarado lá embaixo. Lembra da imagem que atravessou o vídeo inteiro? No Hermon tudo desce, a neve, a água, o rio, tudo escorre para o ponto mais baixo da terra. Mas, se a identificação estiver certa, naquela ocasião Jesus fez o caminho contrário, subiu, e no alto revelou a sua glória. A antiga fronteira do norte, que começou com o limite de um território, terminou como um palco de uma das maiores revelações sobre quem Jesus é. O Monte Hermon não é só um ponto no mapa, nunca foi. E talvez, da próxima vez que você ler o nome dele numa passagem, num salmo, numa fronteira, numa lista de montes, você não passe batido, porque agora você sabe o que aquele lugar guardava.